ponto que gera uma burocracia para você aí é o prazo para pagamento, né? Então, o prazo para pagamento, muitas das vezes, é o que acaba gerando a empresa. Justamente quando lembra que eu falei que você não se atentar a alguns pontos que você pode levar prejuízo, é exatamente por isso. Você sabendo que o órgão público tem um prazo, em média, 30 dias para pagar, você tem que ter isso em mente na hora de negociar com o seu fornecedor e também na hora de você cotar o seu preço, né? Para quando você receber, você já está computado ali esses 30 dias que o dinheiro ficou em tese parado, né? Você não conseguiu movimentar esse capital. Então, esses são alguns pontos que acontecem durante o processo de compra. Basicamente, durante o processo da licitação e depois que você entregou o produto no pagamento. Nós já vamos falar sobre cada um deles, como é que você supera ou pelo menos usufrui desses prazos, desses benefícios, dessa burocracia a seu favor, tá? Outra coisa que gera não gera uma burocracia, mas uma lentidão talvez até para você fornecedor, são editais muito longos, né? Para quem já pegou um edital, eu estava conversando hoje, alguém me ligou hoje aqui, uma empresa de dedetização, se não me engano, a gente estava conversando e ele falou que ele desanimou justamente porque ele pegou um edital que tinha lá 70, 80 páginas, aquilo muito trabalhoso, e ele acaba desistindo até de participar muitas das vezes. E isso pode ter acontecido com você em algum determinado momento, se você já teve algum contato com as licitações, né? Eventualmente você já tentou pegar um edital, viu lá aquele monte de página, um monte de folha escrita e você falou, quer saber? Deixa para lá, né? Isso acaba gerando uma lentidão para você ali cotar, entender o produto, mas tem maneiras de você superar esse ponto também, que a gente vai falar aqui, tá? O cadastro das propostas no sistema, muitas das vezes, é um processo burocrático, né? Às vezes você precisa redigir toda a documentação, toda a descrição do item, porque o edital foi disponibilizado em imagem. Muitas das vezes você tem que montar toda a documentação de habilitação, então subir essa proposta e habilitação toda no sistema, dependendo da plataforma, é um pouco burocrático, né? Então esse é outro ponto também que você precisa se atentar. E por fim, claro, a fase de recurso, né? Nós falamos aqui que esse é um processo também dentro da fase de contratação, mas existe um prazo para razão, um prazo para contrarrazão, e geralmente a administração pública ela não usa esse mesmo prazo para julgar o seu processo, né? Ela pode demorar mais, dependendo do caso. Aí você vê processos que está parado há 1, 2 semanas e a administração ainda não julgou o recurso e as contrarrazões, né? É comum você ver isso, beleza? Então, esses são os principais pontos aqui que existe uma certa burocracia. Eu dei uma ênfase a mais na fase do recurso, porque apesar de estar no momento de contratação, é um processo que geralmente dá um atraso ali. Não um atraso, né, galera? Mas demora um pouquinho para resolver, dependendo do grau ou do problema que teve, do recurso, da contrarrazão. Então, resolvi dar uma ênfase a mais. Então, falei aqui basicamente o que é esses obstáculos e aonde eles estão, para você que está começando agora ter isso em mente, que esses pontos que eu falei tendem a ter uma burocracia a mais. E eu coloquei aqui agora o que esse obstáculo não é para você que vende para o governo ou para você que quer vender para o governo. Ele não é um problema. Por incrível que pareça, ele não é um problema e dependendo de como você usa ele, pode ser até mesmo uma solução. Mas vamos lá. Por que ele não é um problema, galera? Porque vender para o governo é um processo que, depois que você entende dessa burocracia, ele é uma engrenagem. Imagina uma linha de produção, né? Talvez com esse conceito fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. É uma linha de produção onde, para sair o primeiro produto, né, demora-se 2 horas. Né? Imagina uma linha de produção. Vou começar agora a linha de produção. Ele passa em 10 etapas. Para sair o primeiro, demora 2 horas. Mas depois que saiu o primeiro, saiu a cada 10 minutos. Por quê? Porque a cada 10 minutos tem um entrando ali. Aí começa todo mundo entrar naquela mesma linha de produção. Então o primeiro demora, mas depois vira-se uma rotina. E é uma engrenagem que começa a rodar e não para mais, né? Então basta você entender que essa burocracia, principalmente a burocracia inicial para você vai sofrer um pouco, mas que depois que você começar a rodar a sua empresa e engrenar, vai virar uma constante aí, você vai se acostumar com isso. Pergunta-se hoje se a Magna, de modo geral, os clientes da Magna se incomodam com essa burocracia. Muito pelo contrário, né? Tem clientes nossos aqui que estão dando graças a Deus que tem processos que ainda não acabaram porque ele está sobrecarregado de pedido.
E ele está falando, ainda bem que não acabou, porque eu ganhei na fase de lances, mas ainda não acabou, então não pode ser pedido. É bom esse prazo porque eu estou cheio de pedido aqui, né? Então a burocracia muitas vezes ela até te salva, né? Claro, não são todos que estão nessa situação, mas é uma situação que já aconteceu aqui com a gente, com alguns clientes nossos, né? Então, ele não é um problema. Você só precisa entender como que funciona essa burocracia e usar ela a seu favor, né? É muito parecido, galera, com quem importa. Com quem importa, principalmente para ter uma economia na hora de importar, você importa geralmente uma carga, não sei o nome técnico, mas por navio. Então, quando você traz, o navio demora. Ele não chega aqui tão rápido quanto um avião, né? Ele demora. Só que depois que você se acostuma a ter um planejamento que você tem que pedir com uma antecedência legal, para quando ele chegar aqui você não ficar sem estoque, digamos assim, você se acostumou com essa burocracia, tranquilo, você não sofre mais com ela. Basta você ter um planejamento. A mesma coisa vale para as licitações. Se você sabe que no seu segmento um processo costuma demorar um mês, né, você não pode esperar ficar sem processos ganhos para tentar participar de outro. Você tem que ter algum planejamento para começar a participar antes das suas atas vencerem e assim você sempre está rodando a engrenagem, beleza? Esse é o primeiro ponto, né? E como eu falei, depois de adaptado, galera, você não sofre mais com isso. Existem muitos processos que são burocráticos na sua vida, no seu dia a dia, e que você não sofre porque você já entendeu e já se adaptou, né? Deixa eu tentar ver alguma coisa aqui que possa ser do seu dia a dia burocrática e que você já tenha se adaptado. Compras pela internet é uma delas, envio pelo Correios é uma delas, né? Então, são processos que demoram um pouco mais, mas que você já tenha se acostumado, né? Você compra um produto, tá lá, entrega em 4, 5 dias. Tudo bem, você já se programou para daqui 4, 5 dias chegar o produto. Não é igual você ir numa loja, né? E comprar o produto que você sai com ele na mão. Mas, como você tem um planejamento, você se planejou para comprar e esperar 4 dias para receber o produto. Depois disso, você não sofre mais, né? Então é a mesma coisa nas licitações. Então vamos lá. Dito isso, galera, como que você supera esses obstáculos? Existem maneiras de você superar esses obstáculos ou até mesmo usá-los a seu favor, né? Que é o que eu vou tentar falar aqui. O primeiro deles, como que você supera ou que você sai dessa burocracia, né? Participar de processos menos burocráticos. Existem processos que são menos burocráticos? Existem, né? Quais são? As cotações eletrônicas. Se você não quer participar desses processos tão demorados, ou se você quer começar e ter um pouco mais de agilidade, existe sim processos mais rápidos. São as cotações eletrônicas. Contratações menores, mas tenha em mente que pelo fato dele ser mais rápido, né, não tem um rigor tão grande na documentação. E isso pode ser bom para você ou pode ser ruim. Se você é uma empresa altamente especializada, que tem uma documentação completa e que ganha a licitação na estratégia, talvez para você a burocracia seja boa, né? E processos mais rápidos, onde não tem essa exigência tão grande na documentação, não seja tão interessante, né? Agora, para você que está buscando um processo mais rápido, claro, existem as cotações, beleza? Outro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte: não depender apenas de um processo. Uma das maneiras de você ludibriar isso é você não ficar esperando aquele processo que está travado. Você tem que participar de vários processos e conforme você vai ganhando um ou outro ali, aquele que travou um pouquinho mais, você não sofre tanto, né? A gente sempre diz isso aqui, costuma dizer isso aqui, e isso vale para quase todas as situações. A diversificação, galera, é para a gente uma das melhores soluções. E a diversificação de tudo, inclusive de processos, de clientes, né? Não dependa só daquele órgão público. Pegue, se você tem um capital de 100, divida isso em 10 processos de 10. É melhor você participar de 10 processos de 10 do que um de 100. Porque se aquele de 100 parar, você vai ficar travado, né? Então, diversifica, não dependa só de um, dependa de vários, ou que você... Claro, você tem que entender também que é o seguinte, você depender de 10 processos, a chance de um deles travar é maior, né? Uma coisa é você ter um processo para travar, uma coisa é você ter 10. A chance desses 10 travar, ela é maior. Só que o impacto na sua empresa não é tão grande, né? Se um desses processos dos 10 travar, beleza, você tem 90 ainda rodando, né? Ou 9 processos rodando, ou 90 capital rodando. Agora, se você tem um processo de 100, a chance dele travar é menor, porque é só mas ele vai impactar mais. Então, é melhor você ter risco do que a possibilidade de ter algum erro. Na nossa visão. E tá tudo bem. Essa aqui é a nossa visão, né?
né? A visão da Magna, nós já trabalhamos há algum tempo e nós não somos o dono da verdade, né? Você pode achar que a minha visão aqui está totalmente equivocada e está tudo bem, né? Isso não é uma verdade absoluta, é apenas a nossa visão. Nós preferimos aqui, recomendamos para o nosso cliente, trabalhamos dessa maneira. Preferimos ter 10 processos onde a chance de um deles travar é maior, só que impacta menos na empresa, do que arriscar tudo em um único processo, onde claramente a chance dele travar é menor, mas se travar também você fica alta, você empaca, você quase quebra, dependendo, né? Um exemplo claro, galera, é esse canal que está travado aí, ali no Egito, se não me engano, né? Que é o que acontece? Aquela é uma das, ou aquela rota ou contorna pela África, né? A ou B. Só tem duas opções. Todo mundo usa a A porque ela é a mais rápida. Travou ali, meu amigo, não tem outra opção. Tá todo mundo travado. Existem pessoas que estão cogitando agora fazer ali, acho que é Cabo da Boa Esperança, tem que fazer um contorno maior ali para poder entregar. Mas só tem duas opções. Se tivessem mais opções, ficaria com certeza mais fácil. Não seria um problema tão grande. É mais difícil dar problema porque só tem um canal. Mas depois que travou também agora, tá todo mundo preso. É a mesma analogia, tá, galera? Tô tentando trazer para uma coisa mais atual, mas se atente ao conceito, tá bom? Não ao exemplo, beleza? Então, dito isso, outra coisa aqui. Contratações e sistemas de TI. Tenha em mente que se você quer ter processos menos burocráticos, agilizar a sua vida, você precisa desses sistemas e amanhã o Bruno vai falar só sobre isso. Então eu não vou me alongar muito aqui. E uma outra coisa que você ganha tempo, você não perde tempo ali montando muitos documentos, é você ter, claro, um kit de documentação. A gente tem kits aqui, inclusive para os nossos alunos aí disponibilizado, um checklist, um kit boladão aí para poder ajudar, porque ali está basicamente tudo que você precisa, inclusive coisas que você nem vai precisar, mas já está o mais completo possível, tá bom? Então, essas são algumas maneiras que você tem de superar esses primeiros obstáculos, né? Existem pessoas, alunos nossos, que sozinhos conseguem tocar aí várias licitações. Por quê? Utilizam dessas ferramentas, né? Não depende só de uma licitação, tem um kit para todas para a empresa dele, que ele serve para todos os processos, tem sistemas, e isso vai fazendo com que você ganhe tempo e não fique travado, beleza? Objeção que quando alguém escuta, né? Quando você escuta que o processo é burocrático e eu dou uma dessas soluções para você, muitas pessoas tendem a usar dois grandes argumentos, né? O primeiro deles mas eu não tenho tempo para fazer isso, né? Eu não tenho tempo para ler um edital inteiro, eu não tenho tempo para fazer, para acompanhar o processo, eu não tenho tempo para... Não tenho tempo, é um dos grandes argumentos. E quem está acompanhando a nossa série Desvendando as Licitações, na semana passada nós fizemos uma live, o Bruno mais especificamente fez uma live só sobre isso também. Falando de como que você ganha tempo, né? Não é como você ganha tempo, é você deixa de desperdiçar o seu tempo com coisas que não são tão importantes para você, né? Se você fosse analisar friamente, você claramente optaria pela opção de ganhar uma licitação. Só que no dia a dia são pequenas escolhas que você acaba não ponderando. Quando você vê, você perdeu 2, 3 horas do seu dia fazendo coisas que se tivesse que analisar friamente você não teria escolhido. Mas na rotina do dia a dia, ali no calor do momento, você acaba optando por aquelas coisas e no final do dia você perdeu 2, 3 horas. Ou deixou de ganhar, gastou com coisas que não era necessário. Então, se você não viu, assista essa live. Eu não sei se ela vai estar gravada ainda, mas se tiver, assiste porque foi muito bom. Para quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Existem diversas maneiras ali de você ganhar tempo, né? Ganhar tempo é uma expressão, tá, galera? É uma das únicas coisas que todos têm igual. Eu, você, todo mundo tem 24 horas por dia. O que a gente faz com ela é o que impacta aí se a gente vai ter um sucesso ou não. Claro, tem pessoas que têm condições de aproveitar as suas 24 horas de uma maneira, tem pessoas que as condições que ela está não permite aproveitar dessa mesma maneira. Mas o fato é que todos têm 24 horas por dia, né? Tente utilizar isso da melhor maneira possível, tá bom? Então, a primeira coisa é isso, é sobre tempo. E aí fica a live de quinta-feira passada, né? A outra é dinheiro, né? E aí, volto a falar, a Magna aqui tem como cultura o seguinte, galera, tem como quase que uma verdade, né? Ou você tem tempo ou você tem dinheiro. Né? Quando uma empresa abre, geralmente ela tem muito tempo, mas não tem muito dinheiro. Porque não tem tantos clientes ainda, mas tem muito tempo, está ociosa. Por não ter clientes, está ociosa. Conforme a empresa vai crescendo, ela vai tendo mais dinheiro e menos tempo para fazer algumas coisas. Então, se por acaso você não tem nem tempo e nem dinheiro,
você está gastando o seu tempo com coisas que não estão te remunerando, né? Isso é fato. E eu nem estou entrando no mérito se são coisas que você deveria ou não fazer, mas o fato é que você está gastando o seu tempo em coisas que não estão te remunerando. E às vezes é por obrigação, às vezes é por necessidade, enfim. Mas isso é um fato, tá bom? Não estou julgando se você está certo ou errado, mas é uma análise apenas. Se você não tem tempo e nem dinheiro, você está gastando o seu tempo com coisas que não estão te remunerando, né? E como que você faz agora? Você vai ter que fazer uma escolha, né? Optar em conseguir tempo para poder fazer ganhar dinheiro. Não adianta, galera, não tem como, tá bom?